Eu estou aqui com um grupo de dinossauros, quase fósseis, muito cheiro de naftalina, do pessoal que estava aqui na IBC antes da chegada do pastor Armando. Por incrível que pareça, teve esse tempo, viu? Antes da chegada do pastor Armando. Está faltando algumas pessoas aqui. Cadê seu Genésio e dona Dercília? Estão aí? Seu Genésio está aí? Se tiver, venha para cá, seu Genésio. Seu Aloysio e dona Iracema também tá, não? Rosa. Não estou vendo nenhum, mas se tiver, pode vir. Vou contar uma historinha para vocês. Eu não costumo muito falar lendo, mas como o tempo é cronometrado, para evitar os riscos, então eu vou tentar fazer isso se eu conseguir enxergar, né? Vou tentar aqui. Ah, tá aí seu Aloysio e dona Iracema. Pode subir aqui. Se acheguem aqui, seu Aloysio e dona Iracema, perto dos outros. Seu Genésio e dona Dercília, acho que não estão, né? E Rosa. Tem mais alguém que eu por acaso posso estar esquecendo? Não, né? Vamos lá. Em 1982, o avô dos dinossauros, ele está dizendo aqui, ó. Em 1982, a IBC estava sem pastor, já há quase 3 anos, e tinha cerca de 40 membros. Eu me lembro que quando eu me converti, a igreja tinha 37 membros. E os cultos dominicais tinham de 20 a 30 frequentadores, ou seja, nem os membros todos iam para os cultos. Já tinha 40 membros e nem todos iam, o culto tinha de 20 a 30 frequentadores. Na igreja toda mal cabia 100 pessoas, era uma igreja pequenininha. E só lotava em eventos como Natal ou quando a gente convidava um pregador de fora e vinham membros de outras igrejas para prestigiar. 2 ou 3 conversões por ano era um recorde. Tinha festa na igreja, mas o Senhor arquitetava planos que a gente não conhecia. Éramos uma igreja pequenininha, modelo tradicional de igreja evangélica, aqueles bancos de madeira, batistério com pintura do Rio Jordão no fundo, né? Lembra, né, pastor? Havia uma única sala de escola bíblica dominical e só um professor, evidentemente. A igreja toda frequentava aquela sala. E era ministrada por um primo meu e meu pai na fé, o Mauro Clark, que também era o único pregador da igreja nos domingos à noite e nas quartas-feiras, nos cultos de quarta-feira. E na quarta-feira a gente estudava um livro, a igreja como um todo estudava um livro de teologia elementar do Bancroft, para aprender as doutrinas. A igreja toda, enorme, estudava esse livro. Vocês estão lembrados aí? Os membros estavam acostumados com essas rotinas, a igreja pequenininha, cada um tinha que se virar porque não tinha programa de discipulado, grupo pequeno, nem pensar. Na verdade, a igreja quase toda era quase um grupo pequeno, né? Um grupo médio, digamos assim. O estilo da igreja era sóbrio e tradicional. Nos cultos, só se cantava hinos do cantor cristão. Não sei se quantas pessoas aqui sabem o que é isso, cantor cristão, mas vocês podem pesquisar na internet, no Google, e descobrir. E as músicas mais joviais, na época chamadas de corinhos, lembra, pastor, os corinhos, né? Só podiam ser cantados nas reuniões da mocidade. No culto era proibido. E tinha que ser fora do templo, numa salinha que tinha lá atrás da igreja, porque dentro do templo só podia os hinos do cantor. Também nessa sala especial podia bater palma, porque no templo não podia. E só em algumas músicas que não exigisse muito ritmo. Também não podia dizer amém, aleluia em voz alta. Nas orações só falava a pessoa que estava orando mesmo, as outras tinham que participar da oração bem caladinhas, porque era uma questão de zelo e de organização, né? Não se louvava levantando as mãos, dança era um pecado inimaginável, nem pensar em dança. O único instrumento aceito dentro do templo era um órgão, e era pedal. Eu me lembro que a organista, uma delas era a filha aqui do seu Aloysio e da dona Iracema. Ela passava o culto tocando e a gente via ela se sacudindo assim, e ninguém sabia o que era. Quando eu era novo convertido, eu não sabia por que a organista se balançava tanto. Um dia eu descobri que é porque ela pedalava para tocar o órgão. Violão, gente, não tinha condições, não era permitido na igreja violão, só o órgão mesmo. Tá? Bateria era coisa do diabo, então não se fala nisso.
Cada um vigiava o outro sobre os lugares que frequentavam, o que vestiam, como é que se comportavam, etc. Pois o testemunho santo era uma obrigação. Mesmo com todas essas regras externas, nós éramos pessoas sinceras, alegres, motivadas, uma igreja bastante ativa para os padrões da época, cheia de amor por Jesus e pelos perdidos. Sofríamos um rótulo. A IBC era criticada por outros do movimento batista regular, que era a denominação a que a gente pertencia, por sermos compostos por mais jovens do que por adultos. Era uma igreja tipicamente de jovens. E abrigava muitos universitários e era intelectualizada demais a igreja. Então outras igrejas batistas regulares reclamavam da nossa por causa disso. E entre todos nós tínhamos um sonho de termos um pastor. Fizemos vários convites, mas o problema era que a maioria dos pastores que vinham nos conhecer ou se assustava com os membros muito questionadores que cobravam muito do seu líder, ou a própria igreja se frustrava com as dificuldades que a maioria dos candidatos apresentava para assumir uma igreja naquelas condições. Vou virar aqui o papel, né? Está terminando, só mais 12 páginas. Imaginem que houve alguns candidatos que nós recusamos porque eram excessivamente tradicionalistas. Candidatos a pastor eram tão tradicionais que essa igreja, muito moderna na época, recusou esses pastores. Um dia o missionário norte-americano Tomé Wilson veio dos Estados Unidos e nos trouxe a indicação do Armando Bispo. Nos mostrou uma foto muito interessante. Bigodão, cabelo encaracolado e pinta de jogador de futebol. Mas as referências eram as melhores. Um jovem de menos de 30 anos, com excelente caráter e muito batalhador. E segundo o missionário, ele era um dos mais brilhantes estudantes do mestrado em teologia do seminário de Grand Rapids. Ficamos animados e fizemos o convite. Armando veio e passou alguns dias conosco. Sabatinamos o homem, mas a maioria atacou com perguntas muito inteligentes. O que ele achava de mulher usar calça comprida na igreja? O que é que ele pensava de crente ir ao cinema? De ouvir música do mundo? Etc. Só coisas geniais. Pastor Armando se saiu muito bem dessas perguntas, não dando nenhuma resposta que causasse escândalo a quem quer que fosse, que tivesse fé frágil. Mas revelou que seu ministério era comprometido com questões muito mais relevantes. Gostamos muito dele, era o primeiro candidato que atendia às expectativas da IBC. Fomos unânimes de que ele era o homem certo, mas a igreja não tinha dinheiro para fazer-lhe uma boa oferta. Mesmo assim, e tendo convites financeiramente melhores, em São Paulo, por exemplo, ele aceitou o nosso e, de forma sábia, propôs um pacto. Viverei alegremente como pobre, enquanto a igreja for pobre. Mas se a igreja prosperar, não quero que façam como fazem muitas igrejas por aí, que acham que o pastor e o missionário têm que passar necessidade, mesmo quando a igreja tem condições de sustentá-los com dignidade. Claro que concordamos e a coisa se formalizou. Armando chegou com um Fiat 147 meio velhinho, de duas cores, azul e ferrugem. Viveu fiel e modestamente, pregando com seu terno com gravata e colete, sendo sustentado com as ofertas dos irmãos. Tantas vezes ele e a Luísa receberam com alegria roupas e sapatos doados por irmãos. E mesmo sem farturas, não hesitavam em levar para sua casa todos os jovens da mocidade nas sextas à noite, quando nos cativava com boas conversas, reflexões e tocando violão com maestria. E, é claro, ótimos lanches preparados pela Tico, que era como ele chamava a Dona Luísa, e com a ajuda da avó Palmira, né? Assim, pastor Armando começou seu pastorado na IBC, cheio de visões, sonhos e desafios. A base de seu ministério sempre foi o exemplo pessoal, a pregação firme, a vida de oração, o conhecimento da palavra, o testemunho coerente, o evangelismo ousado, a liberdade do espírito, a família estruturada, a igreja forte. Nosso lema passou a ser: igreja forte é formada por lares fortes. Desde então, até onde sei, a IBC tem se mantido fiel à promessa original de manter nosso pastor e sua família com dignidade proporcional às condições que Deus dá à igreja. A IBC mudou muito ao longo dos anos e para melhor, passando fases as mais diversas, de muito aprendizado,
tornou-se uma igreja bem mais próxima de Deus, mais atuante, mais impactante com o Evangelho. Claro, o plano de mudanças não era o do Armando Bispo, mas sim o do Espírito de Deus. Mas o pastor Armando foi peça fundamental nisso tudo, compartilhando sua visão destemida, além das fronteiras, e nos levando a prover as condições que Deus precisava para a maravilhosa e graciosa obra que Jesus tinha e tem para esta igreja. Esse é o cara, gente. E aí, tu tá sabendo que o pastor Armando tá fazendo 25 anos de ministério? 25? Não, eu fiquei sabendo. Eu até já li um pouco sobre a história da igreja. E eu fiquei impressionado como o pastor foi usado por Deus durante todo esse tempo aqui na IBC. Mas uma coisa que eu não sei, assim, uma pergunta que eu tenho, é sério, é que assim, por onde é que ele andou antes de vir para cá? Ah, mas é uma longa história. Bem, a história começa lá em São Paulo, né? E aí tinha uma senhora que levava as filhas, os amiguinhos, o pessoal da vizinhança para a escola dominical. E adivinha quem era uma dessas crianças? Eu não faço a menor ideia. Pastor Armando. Ah. Era levado pela própria sogra, vó Palmira, ou mulher de visão. Puxa vida. Olha aí. Então, pais, um estímulo para vocês, né? Levem as crianças para o Geração Futuro. Quem sabe vocês vão estar trazendo o novo pastor da igreja, né? Ou o novo genro. O novo genro também. Tudo bem. Então, né? Continuando, quando ele também lá em São Paulo, com 17 anos, ele estudou na mesma sala da tia Heloísa, que hoje é a sua esposa. Só que a tia Heloísa era bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Uma crente tradicional, e tal, conservadora, sainha longa, aquelas coisas. Mas então como é que ele se interessou por ela? Justamente por isso. Ela era diferente de todas as meninas que ele conhecia. O pastor, nessa época, se achava. Era o líder da galera, o líder da feijoada, o líder não sei o quê, organizava a moçada. E a tia Heloísa lá no cantinho dela, mas tinha um brilho diferente, o brilho de Jesus. Ah, é verdade. Aí. Mas sim, aí continua, e depois? Então, aí eu disse que o pastor Armando era o líder da moçada, né? Sei. Tocava, cantava, tocava no pagode, boêmio. Tocava no pagode? Na night, total. Eu não sabia dessa veia artística, não. Ele, antes de se converter, né, usava a veia artística, para o talento que Deus deu para ele de outra forma. Mas depois que ele entregou a vida a Jesus, ele passou a utilizar para a glória de Deus. Ele até compôs uma música nos meados dos anos 70, no auge da igreja regular. Não é não, Daniel? É verdade, não é não, Elisa? Roberto. Então, olha só, a década de 70, sucesso absoluto nas igrejas batistas regulares de São Paulo. É essa que a gente vai cantar, viu, pastor? Vê se o senhor lembra aí. Vem, vem comigo, sou teu sincero amigo, não te deixes enganar, Cristo quer te salvar. Não ames este mundo, pois ele é passageiro. Se seguires a Jesus, terás vida, amor e luz. Vida, amor e luz. Saberás que é poderoso aquele que te conduz, e por esta linda estrada ele te conduzirá a Jerusalém amada, a Jerusalém amada. Agora já deu para aprender um pouquinho, né? Vamos cantando nas palmas aí, vai. Vem, vem comigo, sou teu sincero amigo, não te deixes enganar. Cristo quer te salvar. Não ames este mundo, pois ele é passageiro. Se seguires a Jesus, terás vida, amor e luz. Vida, amor e luz. Saberás que é poderoso aquele que te conduz,
por aqui. da estrada, Ele te conduzirá a Jerusalém amada, a Jerusalém amada. Mas a história continua, Lucas. Isso foi só uma parte dela. Então, uma bela noite no culto, nessa igreja, nas igrejas regulares que a tia Heloísa frequentava, o pastor Armando chegou lá e nem esperou o pastor fazer o apelo nem nada, já disse que queria se converter e era uma sede por Jesus. Nesse ano ele leu a Bíblia 3 vezes. O pastor Renato não aguentava mais ele no pé. Pastor isso, pastor aquilo e tal, sei. não sei o quê. Então, nessa sede de aprender, né, sobre a palavra, eles decidiram fazer seminário. E aí começaram a namorar, o pastor e a tia Heloísa. No meio do seminário, casaram. E no final do seminário, já estava grávida da Midian. Ah, que rápido. Isso, claro. Tudo bem, não tem problema. Mas Então. aí depois, logo em seguida, eles vieram para a IBC, não? Não! Ainda foram dar uma voltinha lá nos Estados Unidos. Bem aqui. Então, aí o pastor, nessa sede, né, essa vontade de aprender, decidiu fazer mestrado. Eles tinham uma loja em São Paulo, arrendaram a loja, uma pessoa ficou pagando a parte do pastor e esse seria o sustento deles lá nos Estados Unidos. Fizeram um seminário lá, tiveram a Elissa, lá nos Estados Unidos. E aí, quando terminaram o seminário, estavam ansiosos por um convite, né, de uma igreja que eles pudessem pastorear e se engajar. E aí, receberam o convite da igreja lá de São Paulo, lá de Tucuruvi, onde eles tinham se convertido. Só que aí depois eles receberam também o convite da Igreja Batista Central, que era localizada lá na velha Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo, com a presença ilustre desse pessoal que já veio aqui na frente falar, né? E aí ele, como estava ansioso por ministrar, ser pastor, e viu na igreja de Fortaleza um potencial de ser uma igreja relevante, né, atuar, uma igreja de Atos, veio para cá, graças a Deus, e o resto da história vocês já sabem, né? Então tá bom. Em 1983, a convite de uma pequena igreja em Fortaleza, localizada na rua Gonçalves Ledo, 1414, o jovem pastor, recém-chegado dos Estados Unidos, inicia seu ministério na cidade de Fortaleza, acompanhado de sua esposa Heloísa e suas 2 filhas. Acompanhado de sua esposa Heloísa e de 2 filhas, Midian e Elissa. O primeiro culto contou com a presença de 18 pessoas. Que maravilha, disse ele. Era assim que eu gostaria de começar o meu ministério, com poucas pessoas. Logo após, o pastor Armando viu o perfil conservador da igreja, daquela congregação. Embora os fiéis que estavam naquela época eram pessoas que gostavam de estudar as Sagradas Escrituras, os membros da comunidade eram também regidos por normas e procedimentos aceitos também pelos batistas. Aconselhado por um velho amigo, o pastor Armando decidiu esperar um pouco para começar a implementar suas mudanças. De paletó e gravata, aquele jovem pastor, cheio de ideias e sonhando em transformar aquela igreja numa igreja viva e relevante, decidiu ouvir aquela instrução. Insinuando, naquela época, alguns, dizendo para ele que aquela igreja não iria crescer. Glórias a Deus, porque ele não deu ouvido para essas informações. Foi nesse ano, em final de 1985, quando eu, pastor Alcimor, cheguei na igreja e aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida pessoal. O entusiasmo e o dinamismo do pastor Armando deram um novo ânimo àquela congregação. Os crentes daquela época aprenderam que cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro de Deus e que o trabalho de evangelização não se dá somente nas 4 paredes da igreja, e sim em cada casa, cada célula,
E assim a igreja foi crescendo e multiplicando para a glória de Deus. Com o crescimento aconteceu também um problema muito bom. Alguns sorveleiros já não comportava, de 18 agora com quase 200 membros, e tiveram que, de uma forma ousada, ir para o Hotel Metropolitano de Fortaleza. Aos poucos, aquela igreja foi mudando o seu perfil, os hábitos tradicionais, porque percebeu que o cerne da questão não estava nos limites da liberdade cristã. A pregação expositiva da palavra de Deus proporcionou e impulsionou o crescimento daquela igreja. Um crescimento baseado no princípio de que qualquer renovação espiritual deve começar pela palavra e não por pessoas, programas ou experiências pessoais. O corpo de Cristo cresceu. Era um momento também de mudar de sede. Por quê? Porque era outra face da nossa igreja. 1988. Ano de muita vitória, muito choro, muita alegria. Ano em que eu pensei que os crentes eram trouxas. 1988. Um lugar nada convencional, localizado no bairro Dionísio Torres, foi o cenário da nova fase da IBC. Uma fase que quebra paradigmas, a começar pela aquisição do terreno onde funcionavam atividades que fugiam dos padrões politicamente corretos. A imprensa questionou na época, seria milagre da fé uma igreja evangélica ocupar o espaço onde outrora habitava o pecado? Sim, foi um milagre da fé, respondeu o nosso pastor. Aquele local estava marcado, mas vimos ali uma oportunidade de resgatarmos, para a glória de Cristo, a dignidade daquele ambiente. E como diz Paulo em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia. Aquele lugar foi operado pelo poder de Deus. Ao invés de templo cercado por estrutura de concreto, uma construção artesanal com acabamento de carnaúba. A Palhoça, como ficou conhecida, deu um ar de informalidade à igreja. Com seu estilo exótico e inédito na cidade, a formalidade do pastor que trajava paletó e gravata deu lugar para o jovem dinâmico pastor que estava mais interessado em pregar a palavra do que quantidade de roupas que pessoas usavam. O estilo arquitetônico livre e aberto, auditório, teve significativa importância no processo de conversão de muitos que hoje são servos de Cristo. Inclusive eu, que estou aqui falando para vocês. Entrei naquele dia para fazer um assalto à igreja, a esta igreja. O próximo passo foi a instalação do Colégio Querigma, cujas salas foram utilizadas pelos alunos da Escola Bíblica da IBC. O período que passamos na Palhoça foi marcado pela comunhão intensa dos membros. Foi a época do Ponto Central, programa para jovens nas noites de sábado, e o início da série 3401. Que impactou muitos jovens na cidade de Fortaleza. O rebanho crescia e já não era o trabalho de um só pastor. Outros pastores vieram para somar o ministério do pastor Armando. A palavra era ministrada objetivamente, o ensino sobre os dons que são distribuídos no corpo de acordo com a soberana vontade de Deus, ganhava força e mudava o perfil da igreja. Realizamos o primeiro seminário para a rede ministerial, ferramenta que ajudou a igreja a descobrir seus dons, talentos e estilo pessoal. A experiência da IBC foi compartilhada com líderes de outras igrejas. Começamos a realizar os encontros para pastores e líderes. Cada vez mais comprometida com a sua missão de pregar o Evangelho, a IBC colheu os frutos deste trabalho. Chegamos ao limite físico do lugar. O pastor compreendia que uma igreja relevante não poderia parar de crescer por causa de limitação estrutural. Estava na hora de avançar. Aleluia. 1993. Deixamos a nossa querida Palhoça para nos reunirmos no ginásio do recém-construído Colégio 7 de Setembro, localizado no bairro Aldeota. Movido pelo Espírito Santo,
a direção da escola cedeu o ginásio para as reuniões dominicais. Com a missão de ganhar fortaleza para Jesus, realizamos vários encontros facilitadores, que faziam parte da estratégia dos 8 passos do Evangelho. A igreja manifestava uma grande diversidade de dons e resultado disso foi a ampliação das áreas de serviço do corpo de Cristo. Vários ministérios foram surgindo neste processo. O Senhor levantava líderes e servos para a obra, sobrando tempo para o pastor se dedicar à oração e à palavra. Por volta do ano 2000, o pastor Armando revela uma outra paixão, não conhecida pela maioria dos membros, o rally. O começou como lazer em família. Depois a aproximação com outros adeptos da atividade o levou para as competições oficiais. A afinidade com o esporte aproximou o pastor Armando e seus companheiros de aventura a pessoas descrentes que tinham a mesma paixão. Muitos foram alcançados pelo amor de Jesus, demonstrado por esse grupo. Eu sou um deles, para a honra e glória do Senhor. Ao final de 2002, a congregação contava com mais de 2.000 membros. O ginásio do Colégio 7 de Setembro, que 10 anos antes era ocupado por quase 800 pessoas no meio da quadra, já não oferecia mais conforto aos membros e visitantes. Um desafio maior estava por vir: a ocupação do terreno de 24 hectares comprado no bairro Pedras. Mais uma vez, a IBC fugiria dos padrões e inovaria com a construção de uma grande tenda que abrigasse a congregação. Enfim, a igreja chegava à sua terra prometida. Em 2003, a mudança para o bairro afastado do centro gerou muita expectativa na congregação. Isto não vai dar certo, diziam alguns. Será que vai dar certo? Especulavam outros. O inimigo tentou intimidar a liderança e a membresia da igreja, com ameaças à segurança do lugar. Mas a palavra do Senhor em Zacarias 2:5 renovou as forças do povo de Deus ao declarar: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Sim, a tenda estaria protegida pelo Senhor e seu exército de anjos. Não haveria o que temer. Enquanto aquela grande lona branca era levantada, vários irmãos oravam e clamavam a Deus. No primeiro culto, a igreja ficou como quem sonha, com os lábios cheios de risos. E ali, naquele lugar abençoado pelo Senhor, o povo de Deus tirou as sandálias dos pés em atitude de adoração. Estavam pisando em um lugar santo, onde muitas vidas se entregaram a Jesus e seriam restauradas pelo Espírito Santo. Eu sou uma delas. Mais uma vez, a IBC ousava. A estrutura da nova sede representava o que existia de mais moderno no mundo. O modelo inédito surpreendeu a todos pelo seu grande porte. Foi notícia em jornal, não só pelo seu estilo arquitetônico diferente. A IBC conquistou o respeito da sociedade cearense pelos seus inestimáveis serviços realizados na área social. Inúmeras pessoas foram impactadas por Jesus por meio dos seus projetos sociais, levantados por membros desta comunidade. Aqui na tenda conhecemos o caminho da restauração e a transformamos em um lugar de restauração, onde qualquer pessoa é bem-vinda do jeito que estiver. Mais tarde, liderança e membros da igreja enfrentaram um momento crucial: o silêncio do Armando. Acometido por um pólipo nas cordas vocais, o pastor titular da IBC precisaria se afastar do púlpito por um tempo. Mas o cuidado de Deus, através dos demais líderes, ajudou o rebanho a se manter firme e unido em oração pela recuperação do pastor Armando. Deus operou maravilhas em nosso meio. A família IBC cresceu. Mais de 50% dos atuais membros da congregação chegaram nos últimos 4 anos, aqui na tenda.
Esse não é o fim, é mais um começo. Eu quero falar ao meu amigo, companheiro de ministério, Armando Bispo. Eu quero dizer que eu me alegro em acompanhar a tua vida desde a mocidade. Eu tive um daqueles privilégios de conhecer Jesus nos anos bem próximos, onde o Armando conheceu, e num bairro vizinho ao que ele conheceu Jesus. Tive o privilégio de ir para o seminário, ainda quando ele estava no seminário, sendo que ele no 4º ano, e eu começando o meu 1º ano de seminário. E tive o privilégio de ser cliente do empresário Armando Bispo da Cruz. Quando eu comprei o meu primeiro carro, o Armando tinha uma loja de equipamentos de carros num lugar bem conhecido na cidade de São Paulo, num bairro chamado Santana. E quando eu fui colocar o som do meu carro, eu fui até a loja que o Armando possuía. E eu lembro que logo em seguida a tudo isso, veio aquela decisão do Armando e da Elô de ir para os Estados Unidos. Eu era jovem, recém-convertido, mas eu fiquei extremamente impactado ao ouvir a história de como o Armando decidiu ir estudar. Primeiro, amados, eu quero dizer assim, o Armando não fez nenhum curso de inglês tradicional, nada contra os cursos de inglês, mas ele corajosamente foi assistir uma igreja que a pregação era em inglês, foi estudar de forma autodidata para aprender a língua, vendeu praticamente todo o seu patrimônio para se sustentar durante aqueles 3 anos lá nos Estados Unidos. O que ele não vendeu, ele arrendou. E eu era um jovem recém-convertido, mas tomei aquele desafio no meu coração. Como é que eu conhecia o empresário, eu sabia que Armando chegava no seminário com a Heloísa de carro novo, vendeu tudo para estudar, para voltar um dia e ser pastor. Aquilo aumentou muitíssimo a minha admiração pelo homem Armando Bispo da Cruz. Durante o tempo que o Armando esteve no seminário nos Estados Unidos, e eu terminei o meu seminário em São Paulo, um colega do Armando era membro da minha igreja lá em São Paulo. E aquele rapaz, ao voltar dos Estados Unidos, me deu um certo trabalho. E a igreja teve que tomar uma ação dura. E quando o Armando voltou dos Estados Unidos, me ligou, fez questão de conversar comigo para saber o que tinha acontecido. E nós marcamos uma tarde para conversarmos sobre aquele amigo em comum. E eu estava um tanto quanto tenso, porque ele era muito amigo do Armando, tinha estudado nos Estados Unidos com o Armando, e ao ouvir a história, o Armando olhou para mim, mesmo como jovem pastor, e disse assim: Zé, você não tinha outra coisa para fazer, você fez o que tinha que ser feito. Eu lamento pelo amigo ter acontecido isso. E aquilo, de novo, causou um impacto no meu coração e uma admiração por esse homem de Deus. Anos depois, pertencendo a esse mesmo grupo que pertencíamos, chegou uma carta na minha igreja contando tudo o que estava acontecendo aqui em Fortaleza, na Igreja Batista Central, e com muitas críticas. Ao ler a carta, eu lembrei de uma velha frase que diz assim: papel aceita tudo. E eu não posso aceitar só porque alguém está me mandando essa carta. E Deus colocou no meu coração que eu deveria vir a Fortaleza, em respeito ao homem que eu tinha conhecido, e conhecer a IBC e ver o quanto de verdade tinha daquela carta sobre essa igreja. E eu decidi, liguei para o Armando, eu disse: rapaz, eu estou indo aí, saindo numa sexta-feira, o sábado de manhã, de Recife, vou passar um fim de semana para conhecer a tua igreja, eu quero chegar em São Paulo
e dizer o que é que eu vi e o que é que eu acredito daquela carta. E eu vim, passei um fim de semana na casa do Armando, frequentei a igreja um final de semana e voltei para São Paulo. E Deus me deu uma convicção de dizer, eu tenho uma posição diferente. Isso me custou um preço alto para os demais companheiros. E eu disse, olha, eu vou convidar o Armando para vir aqui a São Paulo e dar a versão dele dos fatos. E foi um tempo precioso em que nós aumentamos a nossa amizade e o respeito pelo homem de Deus, pelo ministério, por o que Deus estava fazendo na vida desta igreja. E para minha surpresa, alguns anos depois, eu tive o privilégio de, ao convite da liderança dessa igreja, de vir estar aqui. Então hoje eu me sinto feliz desses 25 anos, ter participado de mais de 17 anos. E eu queria deixar hoje, Armando, algumas palavras que Deus tem falado no meu coração, quando Paulo escreve ao também pastor Timóteo, que era seu filho na fé, e ele diz assim para Timóteo, depois de ter dito que combateu o bom combate, que guardou a fé, ele deu um recado para Timóteo, que eu acho que é talvez um recado que tem feito parte da tua caminhada e do teu coração. Em 2 Timóteo 2:15, Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amados, eu acho que o meu maior privilégio de pertencer, a minha maior alegria de pertencer à IBC, é porque eu sei que esta igreja tem um líder, tem um homem de Deus, que busca, assim como Paulo desafiou Timóteo, a manejar bem, a ser aprovado pelo conteúdo desta palavra, a aprender que o recado de Deus, vivo e atual para a minha vida e para a tua vida, é o que está nesta palavra que é inspirada e é a palavra de Deus. E durante esses anos, eu acho que todos nós que frequentamos a IBC, ao olhar para cada um desses púlpitos, reconhecemos que o que eles mais refletem na minha vida e na tua vida é exatamente o manejar bem da palavra de Deus através do seu servo, do homem de Deus, Armando Bispo da Cruz. Paulo diz ainda em 2 Timóteo 4:12, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos, e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. E eu digo de novo, o que eu reconheço que tem sido feito através do ministério do Armando, nesta igreja, é prega, insta, ensina de forma oportuna ou não, corrige, repreende, exorta, fala com longanimidade, passa a doutrina, passa o ensino. Então, essa carta de 2 Timóteo, Paulo escreve a um pastor, dizendo, esse é o modelo, esse é o padrão, e eu me alegro de poder acompanhar o ministério de um homem que busca e que olha exatamente para textos assim da palavra de Deus, que se esmera semanalmente, para não dizer diariamente, no estudo da palavra de Deus, para compartilhar comigo e com cada uma das ovelhas que aqui estão. Por isso, Paulo conclui assim, dizendo para Timóteo, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério. E de novo eu olho e digo, amado, eu sei que não são só flores, às vezes tem vindo aflições também, lutas e dificuldades, mas você tem feito o trabalho de evangelista, de professor,
de mestre, você tem cumprido cabalmente o seu ministério. E a conclusão é: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. E como dizia o seu velho pastor, bispo, não desce da cruz, continua lá, para que Deus continue te usando anos e anos, como tem sido até os dias de hoje, para a glória de Jesus. Acima de tudo, meu amado, eu quero dizer que eu te amo muito e torço pelo teu sucesso. Que Deus te abençoe. Amém? Quero que você venha aqui para eu lhe dar um abraço, mas tem outros que querem dar um recado para você. Então, deixa eu dar primeiro o meu abraço, depois vocês soltam. Solta o recado aí dos amados. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estou me lembrando daquele jovem que, numa quarta-feira, depois do estudo bíblico, do tempo de oração na igreja, estava encerrando o trabalho e se levantou e disse: hoje é meu dia de entregar a minha vida para Jesus Cristo. E desde então começou a sua jornada de estudo, de trabalho e de preparação, e agora, completando então 25 anos neste ministério já, que Deus possa abençoar grandemente, né? Porque o trabalho não é fácil, é sempre uma luta, é a batalha da fé. Mas uma coisa eu quero te lembrar, viu, bispo? Não desça da cruz. Acompanho a vida do pastor Armando há muitos anos. E a minha oração neste instante, neste momento, nessa ocasião de 25 anos de ministério, é que ele continue sendo, diante de Deus, o servo que ele tem sido. Essa pessoa que tem se mantido íntegra, tem se mantido fiel ao seu ministério, à sua visão e à missão que Deus lhe deu. E a importância que tem sido para o povo do Ceará, levando a Jesus milhares de pessoas. Para mim, é motivo de muita alegria poder falar do pastor Armando Bispo, que é um homem de Deus, que eu admiro muito. Primeira vez que eu conheci o Ceará, que eu amo, foi através do ministério do pastor Armando Bispo, da irmã Elô, de estar na casa deles. E fiz música sentado lá no sofá, deitado no sofá da casa dele, há uma unção. Depois fomos lá para a tenda, quando estava ainda o projeto embrionário, e vendo a igreja chegando com as cadeiras, e vendo os músicos chegando com os instrumentos. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, a participação, a igreja vivendo em comunidade realmente. E eu quero te parabenizar e quero agradecer a Deus por sua vida, por você existir, ser um canal de Deus que abençoa tantas famílias, tantos jovens, tantas pessoas aqui no Ceará, no Brasil e em outros lugares por onde Deus tem te levado. Que seus anos de vida multipliquem. Quero dizer que eu morro de medo de andar naquele carro teu, nas dunas. Eu morro de medo, mas é sempre muito bom, sempre muito emocionante e um prazer estar perto de você. Um grande beijo, fica com Jesus. Feliz aniversário, parabéns pelo ministério. E eu quero, antes de eu subir, eu quero terminar cantando essa música que eu fiz aqui no Ceará, lá na casa do pastor Armando Bispo. É uma música que tem abençoado muito. Canta assim, ó. Há uma unção, já posso sentir. Deus está aqui. Já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, há uma unção. Verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor,
onde flui rios, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar neste lugar há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir. Deus está aqui. Eu queria convidar a igreja a se manter de pé. Agora é a nossa vez de podermos homenagear, dando uma palavra ao pastor Armando. Olha, nós vamos ler um versículo bíblico em uníssono, como sendo a mensagem de cada um de vocês, de cada um de nós, do nosso coração, por homem de Deus. É o texto de Isaías, capítulo 41, versículos de 9 a 10. Vamos lá. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Salva de palmas. Eu vou convidar todo o staff da igreja a chegar aqui à frente, todo o staff da igreja. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a bênção de Deus sobre eles. Então, os integrantes do staff, por favor, cheguem aqui. Integrantes do staff, suas respectivas esposas, podem chegar aqui. Armando e Elô, vem cá. E eu queria, antes de orar, dizer que hoje esta igreja te entrega um novo púlpito para honrar. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, porque nós reconhecemos o teu cuidado, nós reconhecemos a tua bênção, a tua presença na vida do teu servo, na vida da Elô, da família, de como eles têm nos abençoado, de como o Senhor tem usado suas vidas no nosso meio, para o crescimento espiritual de cada um de nós, para o engrandecimento do teu nome aqui neste lugar, na cidade de Fortaleza. Ó Jesus, nós queremos olhar para trás e dizer da nossa gratidão, celebrar a tua presença gloriosa e constante na vida do teu servo e da sua família e do seu ministério. E queremos rogar também, como igreja, como teu povo, continua guardando, continua cuidando, continua protegendo, continua usando, através do Espírito Santo de Deus, a vida do teu servo, para que outras e outras pessoas possam ouvir da graça restauradora que há no nome de Jesus. A Ele, ao Senhor,
nós damos todo louvor, honra e glória e declaramos a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 É bem rapidinho, não vou pregar. Eu queria louvar a Deus por tudo e dizer que essa é uma trajetória de milagres. É um milagres que eu atribuo ao Senhor. Eu não tomaria a iniciativa de uma coisa tão sublime como essa, mas quando eu percebo, na verdade, que a glória pode ser dada a Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, eu digo, vale a pena contar às vindouras gerações o que Deus tem feito nesta geração. E eu acho que a única forma que uma igreja pode tolerar um homem tão imperfeito por tanto tempo é porque nós temos conseguido apontar os olhos de vocês para Jesus, autor e consumador da fé. Vocês não seguem um homem, vocês seguem a Jesus. Vocês podem admirar, gostar, não gostar, odiar o homem, mas nós seguimos a Cristo, crucificado, ressurreto em glória e que um dia voltará para nos buscar. Nós temos muito que realizar. Eu tenho certeza absoluta que Deus já deve estar levantando aqueles que, quem sabe, ou estão ali no Geração Futuro ou no meio dos jovens que vão levar esse ministério adiante. E eu quero dizer que eu fiquei muito emocionado, né? Eu já chorei bastante ali, de perceber que o símbolo desta caminhada foi o púlpito. Há um grande homem de Deus que tem impactado este e o século passado, John Stott. Ele disse: se alguma coisa pode mover o mundo, a alavanca que move o mundo é o púlpito, é a palavra de Deus pregada com integridade. Não é o blá blá blá, a recitação bíblica. É o respaldo do poder do Espírito, como Paulo disse lá em Atos capítulo 20, é palavra e poder, que tem sido demonstrado não só na minha vida, na vida da minha família, mas na vida de cada um destes homens e mulheres que estão aqui na frente. É o nosso grande desafio, é continuarmos sendo relevantes para pregar a esta geração e a vindoura o poder de Cristo através da palavra e através da vida encarnada em atitudes e ações que de fato falam bem alto. A religiosidade mata uma geração, como eu vi nesses dias quando estive fora, mas o poder do Evangelho de Jesus e o Espírito Santo agindo na vida do povo não tem nada igual, é o poder de Deus. Eu quero assim louvar a Deus acima do meu Senhor, a minha amada esposa Heloísa, que me levou a Cristo, juntamente com a vovó Palmira, que continua no nosso meio, e a despeito de todas as suas limitações, continua orando, e tem sido um exemplo para muitos no meio dessa congregação. Quero louvar a Deus pela vida da minha amada esposa, que tem me acompanhado durante esses anos, que conhece o mais profundo das minhas limitações, que me atura nos momentos piores, para quem sabe sobrar algo de bom no relacionamento com a congregação. Então eu quero louvar a Deus pela vida dela, mulher fiel, que decidiu desde jovenzinha seguir a Jesus, a despeito de todos os apelos e todas as opções que tinha. Segurou firme. Eu quero dizer que essa história contada da Igreja Batista, que era tradicional, que era uma igreja que obviamente não crescia, mas Deus tinha um plano e um projeto para a vida daquele povo. Eu quero dizer que não só a Igreja Batista, mas o movimento batista regular me entregou um legado precioso, que foi o amor a esta palavra viva. E eu quero louvar a Deus. E o meu grande sonho sempre foi que os batistas regulares, os tradicionais do passado, pudessem compreender o poder desta palavra e o poder que esta palavra tem para restaurar vidas e ter um ministério relevante, não só aqui na IBC, mas em toda e qualquer igreja ao nosso redor. Então, a minha homenagem também a esses heróis da fé, que deram tudo para que o Evangelho pudesse chegar até nós, que amaram a palavra. Meu pastor, se eu tivesse uma forma de pensar no meu pastor e talvez fazer uma homenagem a ele, talvez nem seria o púlpito, seria um tapete qualquer para mostrar as marcas do homem de oração, que de joelhos buscava a Deus, que passou necessidade durante o seu ministério,
Hoje está lá velhinho em Maceió, precisando de carinho, de amor e de cuidado. E eu quisera que ele pudesse ter melhor cuidado agora, principalmente agora no final dos seus dias, na sua velhice, com suas limitações. Mas esse homem deixou para mim um exemplo de contentamento, um exemplo de oração e um exemplo de amor à palavra de Deus. Não tem melhor coisa do que essa. Eu encerro usando um texto de 3 João, no verso 4, que diz: eu não tenho maior alegria de saber, perceber que os meus filhos andam na verdade. Então, não tem coisa melhor para um homem de Deus que lidera uma igreja do Senhor ver seus filhos, não só Midian, Elissa, os genros e as netas, mas os filhos na fé, aqueles que Deus tem trazido para este rebanho, andando na verdade. Jesus é maravilhoso, Ele virá em breve e nós vamos continuar servindo Ele com todas as nossas forças e integridade. Vale a pena, não desista. E aliás, o texto diz isso, né? Você não precisa segurar nas mãos de Deus, Ele está segurando nas tuas mãos. Você pode não ter forças para se manter segurando por lá, mas Ele tem todo o poder para nos sustentar até o fim, até o fim. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, liderança. Muito obrigado.